Meu amigo, fala a verdade. Você já perdeu muito tempo com besteira, né? Buscando atalhos, fórmulas mágicas, seguindo modismos que dificilmente te levam a algum lugar. Que tal seguirmos um caminho diferente, construindo conhecimento sólido que traga resultados duradouros? Sejam muito bem-vindos a esse projeto audacioso, talvez até um tanto quanto maluco, né? Basta ver a amostra que temos aqui. Imagino que cerca de 50, 60 livros, e a ideia é que possamos abordar 100 livros no decorrer de 2025. Cada mês dedicado a uma temática, em cima de assuntos transversais, atemporais, que formam a base sobre a qual você erguerá o seu desenvolvimento pessoal e profissional. E aí, tá pronto? Tem coragem de me acompanhar nessa? Pessoal, antes de adentrarmos um pouco mais nos detalhes da nossa dinâmica de trabalho, digamos assim, a maneira pela qual conduziremos a leitura desses 100 livros em 2025, eu preciso trazer um pouco mais de contexto para vocês, explicar os motivos pelos quais eu resolvi iniciar esse projeto. As más línguas podem dizer que é uma crise da meia-idade, afinal de contas estou chegando perto dos 40. Mas é interessante notar como em alguns momentos da vida nós estamos mais propícios a reflexões diversas. Seja em função dos 40, seja em função da paternidade. Eu tenho um menino de 4 anos e a menininha de 1 ano. Talvez porque passei por algumas mudanças profissionais recentes. Fato é que eu venho pensando muito em quais foram os fatores que me permitiram ter algumas vitórias no decorrer do meu caminho, assim como os tropeços que também aconteceram. E é curioso notar como tanto o lado bom quanto o ruim estão relacionados à mesma coisa. E aí, tem ideia do que se trata? Fundamentos. Esse é o ponto em comum. Nenhum prédio pode ser construído sem alicerces fortes que sustentem aquela estrutura que está sendo erguida. Em outras palavras, do que adianta ser muito bom tecnicamente em algo, seja lá no que for, se você não tem clareza, disciplina, inteligência emocional, se você não tem a comunicação assertiva que te permita vender suas ideias. E eu percebi, no decorrer da minha trajetória, que as minhas vitórias foram frutos de princípios básicos aplicados de maneira consistente, que me permitiam avançar muito mais do que qualquer outra coisa. Foi assim que, em determinado momento da minha vida, passei em diversos concursos dos mais concorridos do país nas primeiras posições. Foi assim que depois eu fiz minha transição para o mercado privado e tive a oportunidade de, em pouco tempo, estar à frente da diretoria de investimentos e aquisições de uma empresa relativamente grande. Foi assim que eu assumi como CEO de uma startup que viemos adquirir e tive a oportunidade de conduzir o desenvolvimento daquele negócio, de liderar o time, mas nem tudo são flores. Da mesma forma, foi por não observar ou não praticar da maneira devida alguns desses fundamentos que eu também falhei. Em resumo, pessoal, antes de construir algo grande, certifique-se de que a base seja sólida. E qual é o nosso problema hoje? Nós passamos a questionar uma educação mais robusta, talvez porque as instituições tradicionais de fato ficaram obsoletas em alguns aspectos, tem muita coisa defasada, sem aplicabilidade, mas, por outro lado, estamos caminhando para alternativas que não fazem o menor sentido. É ilusão pensar que você vai adquirir o conhecimento necessário simplesmente olhando vídeos de 1 minuto no TikTok ou passeando por postagens e stories no Instagram. E isso não te dará a base sólida que você necessita. Também é loucura querer fazer as coisas de qualquer maneira, executar de forma tresloucada. Isso também não te dará o resultado que você almeja. O resultado sempre virá de um estudo focado e consistente. O ponto é o que estudar e como estudar, o que nos leva aos detalhes do nosso projeto de 2025. 100 livros que vão impulsionar a sua vida. Os livros sempre foram a minha paixão, mas independente das minhas predileções, o fato é que um bom livro é o melhor retorno sobre o investimento que você pode ter para aprender qualquer coisa. É uma ferramenta de transformação acessível por 40, 50 reais. Se você parar para pensar, é simplesmente inacreditável. Agora, não tem como você perder tempo tentando descobrir tudo por conta própria. O meu papel é fazer essa curadoria, trazer os bons livros, aquilo que vale a pena a gente estudar, para formar os fundamentos que serão os responsáveis pelo nosso sucesso. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os livros de janeiro, que estão aqui atrás de mim, para mostrar para vocês em maiores detalhes como que a gente vai abordar esse material, como que o nosso projeto vai funcionar. Já estamos aqui com os nossos livros de janeiro, 9 livros ao todo, pessoal. Depois farei um vídeo explicando melhor a escolha de cada obra.
Mas, em resumo, janeiro, o nosso tema é autoconhecimento. Vamos conversar mais sobre crenças, propósito, princípios e por aí vai. Os 3 primeiros livros, Mais Esperto que o Diabo, O Óbvio que Ignoramos e Potencial Oculto, aqui a gente fala mais sobre mentalidade, definição de propósito, descoberta de talentos, identificação de pontos fortes e fracos, questões fundamentais para que você enxergue melhor qual é o seu caminho. Em seguida, Essencialismo, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e 12 Regras para a Vida. Com esses livros, passamos a entender como priorizar, como construir uma vida alinhada aos nossos valores, como ter princípios que nos auxiliem a tomar as melhores decisões, especialmente em situações de conflito, em adversidades. Dando continuidade, O Obstáculo é o Caminho e o livro Garra são livros que abordam o que a gente chama de habilidades de caráter. Esse conjunto de virtudes como coragem, determinação, resiliência, que moldam o nosso comportamento e nossas atitudes. E para encerrar, O Caminho do Guerreiro Pacífico. Aqui é uma leitura mais reflexiva, adentrando novamente em questões como propósito, equilíbrio. Para quem já viu aquele filme O Poder Além da Vida, é baseado nesse livro. Pois bem, encerramos janeiro, nos conhecemos melhor, entendemos quem somos, aquilo que queremos e começam a surgir perguntas: como nos organizar para alcançar mais, como ser mais produtivos, como ter mais inteligência naquilo que fazemos no nosso dia a dia. Fevereiro, a temática é produtividade. E assim a gente segue no decorrer de 2025, abordando temas como comunicação, criatividade e empreendedorismo, finanças pessoais, os fundamentos que vão compor o nosso sucesso. E aí, entenderam melhor como é que vai funcionar o nosso projeto? Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Vou trazer sempre os pontos principais de cada livro e os insights, as lições que podemos levar para as nossas vidas, colocar em prática, porque o conhecimento só é poder quando ele é efetivamente exercitado. Me sigam no Instagram caso queiram interagir de maneira mais próxima e, acima de tudo, inscrevam-se no canal para acompanhar essa saga, essa jornada de leitura. Conto com você nesse projeto. Tenha certeza que ao final de 2025 você encontrará uma versão aprimorada de si mesmo e da forma correta, construída de maneira sólida e consistente. Até o próximo vídeo.